Olá, Shalom, Shalom, Boker Tov, muito bom dia, Morem Malachi Ben Israel, aqui de nossa sinagoga Anusim Brasil, na cidade de Criciúma, Santa Catarina. Estamos aqui na manhã deste quarto dia da semana, metade da semana, né? Estamos aqui para fazermos a leitura, comentários da Aliá de hoje, que é a quarta Aliá da Parashá que estamos estudando esta semana, Parashá Vayeshev. Hoje, a quarta Aliá está no capítulo 38 de Bereshit, Gênesis, capítulo 38, do verso 1 até o Passuque 30. A todos os nossos amigos, nossos internautas, a todos quanto têm nos acompanhado em nosso canal, o nosso muito bom dia a todos, Boker Tov, que Hashem lhe abençoe grandemente neste dia. A você que se encontra enfermo, que Hashem possa lhe enviar o restabelecimento e a cura de suas enfermidades. A você que está em busca do trabalho, né, que as portas do trabalho possam se abrir para você neste dia, e a todos quanto, né, passam por alguma dificuldade, algum problema, que Hashem possa enviar a solução e de seus males, de seus problemas. Então, hoje, quarto dia, quarta Aliá, também quero aqui deixar o nosso Shalom, o nosso Boker Tov, muito bom dia, a toda a família Anusim Brasil, a toda a liderança da sinagoga, a todos os nossos amigos e simpatizantes, né? A todos quanto têm participado em nossas transmissões, que Hashem lhe abençoe grandemente e possa, que a Torá de Hashem possa ajudar você nesse processo de sua Teshuvá. Então vamos à leitura de hoje, Bereshit Gênesis, capítulo 38, do verso 1 até o Passuque 30. Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar baru mikol ha'amim venatam lanu et torato, Baru atah Adonai noten haTorá. E assim nos diz nossa bendita Torá. E foi naquele tempo, e desceu, apartou-se, e Judá de seus irmãos, e associou-se a um homem adulamita, cujo nome era Hirá. E viu ali Judá a filha de um homem comerciante, o qual se chamava Shua. E tomou-a e esteve com ela, e concebeu e deu à luz um filho. E ele chamou o seu nome e concebeu mais e deu à luz um filho. E ela chamou o seu nome Onã, e deu à luz mais um filho. E ela chamou o seu nome Shelá. E estava em Quezib, quando deu à luz a este. E tomou Judá mulher para seu primogênito, e seu nome era Tamar. E foi primogênito de Judá, mau aos olhos do Eterno. E o matou o Eterno, e disse Judá a Onã: vem a mulher de teu irmão, e cumpre a lei do levirato. E dá sucessão a teu irmão. E soube Onã que a semente não seria dele, e quando ia a mulher de seu irmão, jogava seu sêmen no chão, para não dar sucessão a seu irmão. E foi mal aos olhos do Eterno, e o que fez, e matou também a ele. E disse Judá a Tamar sua nora: fica viúva em casa de teu pai, até que cresça Shelá, meu filho, porque disse consigo: quiçá morra também ele
como seus irmãos. E foi-se Tamar e esteve em casa de seu pai. E multiplicaram-se os dias, e morreu a filha de Shua, mulher de Judá. E consolou-se Judá e subiu aos tosqueadores de seu rebanho. Ele e Hirá, seu companheiro, o adulamita, em Timná. E foi anunciado a Tamar, dizendo: Eis que teu sogro subiu a Timná, a tosquear seu rebanho, e tirou os vestidos de sua viuvez de si, e cobriu-se com véu, e envolveu-se, e sentou-se na encruzilhada que está sobre o caminho de Timná, porque viu que crescera Shelá, e ela não lhe foi dada por mulher. E viu a Judá e pensou que fosse rameira, pois cobriu suas faces. E se dirigiu a ela no caminho e disse: Venha, rogo, estarei contigo, porque não sabia que era sua nora. E Tamar disse: Que me darás quando vieres a mim? E disse: Mandarei um cabrito do rebanho. E ela disse: Se me deres um penhor, até o mandar. E disse: Qual é o penhor que te darei? E disse: Teu anel, selo, e teu manto, e a tua vara que tens na mão. E deu-lhe, e veio a ela, e concebeu dele. E ela levantou-se e foi, e tirou seu véu de sobre si, e vestiu os vestidos de sua viuvez, e mandou Judá o cabrito por meio de seu companheiro, o adulamita, para tomar o penhor da mão da mulher, e não a encontrou. E perguntou aos homens de seu lugar, dizendo: Aonde está a consagrada? Entre aspas, a prostituição, que estava à vista no caminho. E disseram: Não havia aqui nenhuma consagrada. E voltou a Judá e disse: Não a encontrei. Também os homens do lugar disseram que não havia aqui nenhuma consagrada. E disse Judá: Que ela o guarde o penhor, para que não sejamos menosprezados. Eis que enviei este cabrito, e tu não a encontraste. E foi ao cabo de 3 meses, e foi anunciado a Judá, dizendo: Adulterou Tamar tua nora, e também está grávida por adultério. E disse Judá: Tirai-a, e que seja queimada. Ela, ao ser tirada, mandou dizer ao sogro: Do homem a quem pertence isso eu concebi. E disse: Reconhece, rogo, de que este anel, selo, este manto e esta vara? E reconheceu Judá e disse: Mais justa é ela do que eu, porque não a dei a Shelá, meu filho, e tomou mais, e não tornou mais a conhecê-la. E foi na hora de dar à luz, e eis que havia gêmeos em seu ventre. E foi a dar à luz que saiu uma mão, e tomou a parteira, e amarrou sobre a mão um fio avermelhado, dizendo: Esse saiu primeiro. E foi ao retirar a mão, eis que saiu seu irmão, e disse: Por que fizesse força sobre ti? E chamou seu nome Pérez. E depois saiu seu irmão, que tinha sobre a sua mão o fio avermelhado, e chamou seu nome Zerá. Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah temet vehayolam atah betoheinu. Baru atah Adonai noten hatorá. Aliá de hoje, a quarta aliá, ela, como vimos logo no início,
ela fala sobre Iosef, sobre Judá, porém muito pouco. Na aliá anterior, nós falamos acerca de Iosef, de José, que havia sido vendido como escravo para o Egito. E na aliá de hoje, no capítulo 38, a aliá começa falando que de Judá, né, filho de Jacó, que esse se apartou de seus irmãos e teve uma relação, né, uma união amorosa com uma mulher, e esta então concebeu a ele filhos. E Yehudá, e conforme lemos aqui, conforme a Torá nos fala, Yehudá era o líder entre seus irmãos e foi de forma retirado sua grandeza por causa do sofrimento que causou a seu pai. Dessa forma, os acusaram seus irmãos de que se Yehudá tivessem falado para eles que deveriam trazer José para casa, eles teriam de forma obedecida. Então, vimos que eles tomaram a atitude, a princípio, de matar o seu próprio irmão e depois, então, chegaram a um acordo de vendê-lo e assim foi feito. Porém, aqui Yehudá foi responsabilizado por tudo quanto aconteceu. Nós vimos que o motivo pelo qual José, a princípio, estava sendo jurado de morte e não foi, mas mesmo assim foi vendido para o Egito. Seus irmãos, ao retornarem para casa, em comum acordo, né, mentiram para seu pai, dizendo a ele que um animal o havia devorado. Então, voltando à leitura da terceira aliá, os irmãos, ao darem a notícia para seu pai, eles perguntaram a seu pai se ele reconhecia aquela túnica talar. E ele disse: sim, é de meu filho, de José. E de forma que assim deram a notícia a seu pai. E como vimos, Jacó, ao receber a notícia que seu filho havia morrido, ele entra num processo de luto, porque acreditava ele sim que seu filho, pensava, né, que seu filho mesmo estava morto. Porém, o que o capítulo 37, verso 38 vai dizer é que, ou melhor, o verso 33 do capítulo 37, é que eles, ao apresentarem aquela túnica manchada de sangue, eles
perguntaram ao pai, eles assim disseram: isso encontramos. Reconhece, por favor, se é a túnica, reconhece, por favor, se a túnica é de teu filho ou não. E reconheceu, claro. Mas o que nossos sábios falam aqui é que o ódio que eles tinham de José era muito grande, a ponto de eles não o chamarem mais pelo nome. Eles nem mencionaram o nome de José para seu pai, mas apenas disseram: reconhece. E ele sim, ele reconheceu. Então havia realmente algo que tudo que foi feito foi planejado entre eles, e Yehudá acabou sendo, na verdade, usado como um bode expiatório, né, para tentar diminuir o peso de consciência dos demais irmãos. Então, o que acontece? Judá, que era o líder de seus irmãos, nossos sábios dizem que ele foi demovido de sua grandeza por causa do sofrimento e causou ao seu pai. E porque, na verdade, foi ele que apresentou a ideia de vendê-lo a Judá, vendê-lo Iosif ao Egito, né, aos mercadores que ali passavam. E Yehudá, ele casa sai da casa de seus pais, e Yehudá toma uma mulher por sua esposa, uma adulamita, que tinha por nome Hirá, e com ela ele teve os filhos, 3 filhos, que, dado por motivo de pecarem os filhos, Deus tirou a vida dos filhos, restando apenas um, e esse então foi prometido por Yehudá, por Judá, que seria ele esposo da nora dele, e isso só a princípio não aconteceu porque Judá tinha medo de que acontecesse com esse filho o mesmo que havia acontecido com os 2 que acabaram morrendo porque pecaram na presença de Deus. Então Judá faz uma promessa, e vimos que ele acabou não cumprindo, né? E isso acabou então trazendo algumas situações, algumas complicações. Então, o que a Torá ensina sobre promessa, né? É que devemos cumprir, não podemos prometer as coisas e depois não fazer. Temos que cumprir as promessas, aquilo que realmente prometemos a alguém, e cumprir, né, o acordo feito, né, mesmo que este envolva um mandamento, como foi o caso aqui de Judá com o seu filho Shelá, que era o caçula, e ali não tinha idade para casar, mas Judá falou para a mulher, para sua nora, que ela se mantivesse viúva até que este crescesse e ele seria então seu esposo. Isso
de acordo com a Torá, é o mandamento que é a lei do levirato, né? Então, quando um homem morre sem deixar filhos, seu irmão deve casar-se com a cunhada viúva, e o fruto dessa união, que nossos sábios falam que é Iebum, nesse caso, é considerado um filho espiritual daquele que faleceu. E se o irmão recusar a casar-se com a viúva, deve divorciar-se dela através de uma cerimônia que é chamada de Halitzá. De acordo com está em Devarim, Deuteronômio capítulo 25, dos 5 ao 11. Então, a promessa de Judá envolvia a obediência do mandamento, que é quando morre um filho e o irmão ia ser casado, o irmão deve casar-se com a viúva. Judá conhecia o mandamento, fez essa promessa e acabou depois não cumprindo. E aí, então, coisas que não deveriam acontecer, né? Como que a Torá proíbe, da nudez da nora, que não é permitido, e acabou tudo isso acontecendo, né? Muitas coisas que não deveriam acabaram acontecendo. Isso por não cumprir-se um voto, uma promessa. Então, não cumprir voto, não cumprir uma promessa, pode trazer sérias consequências, e é o que a Torá nos ensina, o cuidado que nós devemos ter. É isso então, por hoje ficamos por aqui na leitura da quarta Aliá, permitindo Hashem. Amanhã estaremos de volta, estudando a quinta Aliá, e já também nos aproximando de mais um Shabat, nos aproximando da festa de Hanukkah, que vai acontecer ao pôr do sol do primeiro dia da semana, assim também chamado domingo. Então, no final do domingo, à tarde, depois que o sol se pôr, é necessário primeiro deixar o surgimento das 3 primeiras estrelas, para que depois, então, venhamos acender a primeira vela concernente ao primeiro dia de Hanukkah. Então, já estamos nos preparativos. Você que não tem a sua Hanukkah, ou Hanukkah, você pode fazer, né? Eu mandei ali no grupo uma foto, é muito simples, né? Muito prático de fazer, e dessa forma, então, você estará cumprindo estará celebrando, né, e cumprindo essa festividade juntamente com todo o nosso povo. É isso. E uma vez mais, né, quero aqui deixar o nosso Mazal Tov a você que está neste dia completando mais um ano de vida, e a você que nesse dia está celebrando alguma data importante. Parabéns, Mazal Tov, que Hashem vos abençoe e vos guarde neste dia. Conceda ao Eterno um dia de grandes bênçãos e grandes realizações. Tenham todos um ótimo dia, Boker Tov, muito bom dia. Shalom, shalom, fique com Deus.